Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título e disposições gerais art. Primeiro, esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, e a integridade territorial e a soberania nacional, e o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, e a pessoa dos chefes dos poderes da União. Art. Segundo, quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta, para a aplicação desta lei, e a motivação e os objetivos do agente, e a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Art. Terceiro, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, reduzida de 1 a 2/3, quando não houver expressa previsão e cominação específica para a figura tentada. Parágrafo único. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Art. Quarto, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não elementares do crime, e ser um agente reincidente, e ter o agente a praticado o crime com o auxílio de qualquer espécie de governo, organização internacional ou grupos estrangeiros. B. Promovido, organizado ou dirigido à atividade dos demais, no caso do concurso de agentes. Art. Quinto, em tempo de paz, a execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa, por 2 a 6 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, salvo o disposto no parágrafo 1º do art. 71 do Código Penal Militar, e os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. A sentença especificará as condições a que fica subordinada a suspensão. Art. Sexto, extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta lei, e pela morte do agente, e pela anistia ou indulto, e pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, e pela prescrição. Art. Sétimo, na aplicação desta lei, observar-se-á, no que couber, a parte geral do Código Penal Militar e, subsidiariamente, a sua parte especial. Parágrafo único. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Título 2º dos crimes e das penas art. Oitavo, entrar em entendimento ou negociação com governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo único. Ocorrendo a guerra ou sendo desencadeados os atos de hostilidade, a pena aumenta-se até o dobro. Art. 9. Tentar submeter o território nacional, ou parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país. Pena: reclusão, de 4 a 20 anos. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até 1/3. Se resulta morte, aumenta-se até a metade. Art. 10. Aliciar indivíduos de outro país para a invasão do território nacional. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Ocorrendo a invasão, a pena aumenta-se até o dobro. Art. 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena: reclusão, de 4 a 12 anos. Art. 12. Importar ou introduzir, no território nacional, por qualquer forma, sem autorização da autoridade federal competente, armamento ou material militar privativo das Forças Armadas. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização legal, fabrica, vende, transporta, recebe, oculta, mantém em depósito ou distribui o armamento ou material militar de que trata este artigo. Art.
13. Comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou a entrega, a governo ou grupo estrangeiro, ou a organização ou grupo de existência ilegal, de dados, documentos ou cópias de documentos, planos, códigos, cifras ou assuntos que, no interesse do Estado brasileiro, são classificados como sigilosos. Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, com o objetivo de realizar os atos previstos neste artigo, mantém serviço de espionagem ou dele participa, com o mesmo objetivo, realiza atividade aerofotográfica ou de sensoriamento remoto, em qualquer parte do território nacional, oculta ou presta auxílio a espião, sabendo tal, para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Obtém ou revela, para fim de espionagem, desenhos, projetos, fotografias, notícias ou informações a respeito de técnicas, de tecnologias, de componentes, de equipamentos, de instalações ou de sistemas de processamento automatizado de dados, em uso ou em desenvolvimento no país, que, reputados essenciais para sua defesa, segurança ou economia, devem permanecer em segredo. Art. 14. Facilitar, culposamente, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 12 e 13, e seus parágrafos. Pena: detenção, de 1 a 5 anos. Art. 15. Praticar sabotagem contra instalações militares, meios de comunicações, meios e vias de transporte, estaleiros, portos, aeroportos, fábricas, usinas, barragem, depósitos e outras instalações congêneres. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta a. lesão corporal grave, a pena aumenta-se até a metade. B. dano, destruição ou neutralização de meios de defesa ou de segurança. Paralisação, total ou parcial, de atividade ou serviços públicos reputados essenciais para a defesa, a segurança ou a economia do país, a pena aumenta-se até o dobro. C. morte, a pena aumenta-se até o triplo. Parágrafo 2º. Punem-se os atos preparatórios de sabotagem com a pena deste artigo reduzida de 2/3, se o fato não constitui crime mais grave. Art. 16. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. Art. 17. Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até a metade. Se resulta morte, aumenta-se até o dobro. Art. 18. Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. Art. 19. Apoderar-se ou exercer o controle de aeronave, embarcação ou veículo de transporte coletivo, com emprego de violência ou grave ameaça à tripulação ou a passageiros. Pena: reclusão, de 2 a 10 anos. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até o dobro. Se resulta morte, aumenta-se até o triplo. Art. 20. Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para a obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até o dobro. Se resulta morte, aumenta-se até o triplo. Art. 21. Revelar segredo obtido em razão de cargo, emprego ou função pública, relativamente a planos, ações ou operações militares ou policiais contra rebeldes, insurretos ou revolucionários. Pena: reclusão, de 2 a 10 anos. Art. 22. Fazer, em público, propaganda de processos violentos ou ilegais para a alteração da ordem política ou social, de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa,
de guerra, de qualquer dos crimes previstos nesta lei. Pena: detenção, de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. Parágrafo 2º. Sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui a. fundos destinados a realizar a propaganda de que trata este artigo. B. ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda. Parágrafo 3º. Não constitui propaganda criminosa a exposição, a crítica ou debate de quaisquer doutrinas. Título 3º da competência, do processo e das normas especiais de procedimentos art. 30. Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos nesta lei, com observância das normas estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, no que não colidirem com disposição desta lei, ressalvada a competência originária do Supremo Tribunal Federal nos casos previstos na Constituição. Parágrafo único. A ação penal é pública, promovendo-a um Ministério Público. Art. 31. Para a apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaurar-se-á inquérito policial, pela Polícia Federal, e, de ofício, e, mediante requisição do Ministério Público, e, mediante requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna, e, mediante requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo único. Poderá a União delegar, mediante convênio, a Estado, ao Distrito Federal ou a território, atribuições para a realização do inquérito referido neste artigo. Art. 32. Será instaurado inquérito policial militar se o agente for militar ou assemelhado, ou quando o crime e lesar patrimônio sob a administração militar e for praticado em lugar diretamente sujeito à administração militar ou contra-militar ou assemelhado em serviço, e for praticado nas regiões alcançadas pela decretação do estado de emergência ou do estado de sítio. Art.